Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11h35, segunda-feira, 17 de fevereiro. Veja agora os destaques de hoje. Um flagrante de pânico durante assalto aqui em Porto Alegre. Mais um assalto. Criminosos roubam um carro com uma criança dentro. O casal fica desesperado, tal a violência. A moça está ali pronta para entrar no carro, está parada na frente, derrubam, puxam ela pelo cabelo, derrubam no chão e a criança dentro do carro. Em seguida, outros detalhes e as imagens completas. Flagrante também da violência em Caxias do Sul, na Serra, 2 pessoas foram executadas na saída de uma festa. Exclusivo, o SBT tem acesso ao inquérito sobre a briga de trânsito que terminou em triplo homicídio aqui na Zona Sul de Porto Alegre. A mãe do atirador, que você vê na tela, também foi denunciada pelos assassinatos. E o calorão, hein? Será que continua? A Estael Cias responde em seguida pra gente. E atenção, porque tem alerta. Alerta de temporal, Estael. Alerta de temporal no Rio Grande do Sul. Atenção. Temporal hoje no Rio Grande do Sul. Em seguida, a gente traz as informações, imagens ao vivo de Tramandaí. 30 graus é a temperatura em Tramandaí. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Atenção para essa imagem que também é um alerta. Começamos o SBT Rio Grande desta segunda. Uma imagem de pânico de uma família. Olha só o que faz esse homem, esse monstro. Só dizendo assim, este monstro. Puxa a senhora, mãe da criança, pelos cabelos. Tudo isto para roubar o carro da família. Mais uma cena que aconteceu em Porto Alegre. O Glauco Paza tem mais detalhes. E o alerta, né, Glauco, que a gente sempre quer fazer. As pessoas terem muita atenção na entrada e na saída do carro. Detalhe, isso aconteceu perto do meio-dia, pouco depois do meio-dia. O Glauco tem outros detalhes. Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, uma imagem triste, uma informação que a gente nunca gosta de dar, mas que tem que reforçar. É preciso ter cuidado na hora de entrar no carro. Neste caso aí, os pais estavam arrumando o banquinho da criança, né? A cadeirinha, como a gente chama, quando chegaram estes criminosos. A gente teve acesso há pouco à ocorrência. A data deve ter sido lá pelo dia 9. A ocorrência não reafirma isso, mas deve ser no dia 9 deste mês, na rua Machado de Assis, no bairro Petrópolis. Acontece que 2 homens negros chegaram no momento em que essa família entrava no carro. Imediatamente disseram que era um assalto e que queriam os pertences. Um deles, como deu para ver aí, foi extremamente truculento com a mãe, né? Todos preocupados, é claro, em deixar essa criança fora do carro. Uma criança de 3 anos, André, apenas 3 anos de idade. Eles acabaram furtando o que tinha dentro do veículo e levaram também o carro. Esse foi o registro feito pela Brigada Militar. Os homens teriam idade entre 30 e 35 anos e estavam armados com uma pistola. Mostraram isso para o casal, ou seja, intimidaram também o casal. Bom, essa imagem triste que a gente está vendo aí. Bom, é importante a gente registrar aqui, Glauco, que é mais um crime, mais um roubo de carros nessa região, especialmente na Machado de Assis. Toda hora acontece roubo de carro nessa rua. Toda hora acontece roubo de carro nessa região, um dos bairros mais violentos. Ali o Petrópolis, né? Jardim Botânico, toda essa região. Vejam o detalhe, né? Como eles aproveitam daqueles momentos, né, de distração, que a pessoa não está nem distraída, a pessoa está atenta nos seus compromissos, porque tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, não fica vagabundeando pela rua. E aí está ali atenta no seu carro, cuidando do que vai fazer, cuidando da filha para aprender na cadeirinha. E aí vem esses 2 aí de maneira muito discreta, né? Muito discreta e fazem o que fazem. Puxam pelo cabelo, jogam no chão, não estão nem aí. Olha, ainda bem que não foram mais violentos, por exemplo, com a criança, que até poderiam ter sido, ou mesmo com essa senhora que a gente, pelo que a gente percebe, como dissemos, tivemos há pouco acesso a essas imagens. Pelo que nós podemos perceber, parece ser a mãe, mas pode ser alguma tia, alguma cuidadora, enfim, extremamente violentos. Olha só o que ele faz, esse gordinho daí que está aparecendo na imagem, que é o que botou essa senhora no chão, jogou ela no chão. Olha o rapaz ali com as mãos, a menina com a criança no colo, né? E aí perdemos o carro, aí estão indo embora. Olha o momento que ela é abordada, olha só. Dá uma volta nela, Glauco. E derruba ali, André, eu acho ali que ela estava com o celular e ele agiu dessa forma só para pegar o aparelho. Extremamente truculento, né?
Vamos pegar o início da sequência da imagem e vamos parar a imagem depois, só para a gente ir observando o que vem acontecendo. Tá ali, ó. Para a imagem, olha só, para a imagem. Então, aqui, ó. Tá aqui essa moça que a gente parece ser a mãe da criança. Na parte de trás, arrumando a criança, um rapaz que parece ser o pai. Esse daqui já encosta. E aí vem o outro lá, o gordinho, pelo lado de fora. Larga a imagem. E aí esse daqui vem, esse que está atrás, que estava rendendo, ele pega ela pelos cabelos e joga no chão. E com a arma na mão, né? Já com a arma na mão. Vejam só, uma rua tranquila, uma rua calma, o relógio mostra 12h59, 1h da tarde. Esta é a nossa Porto Alegre. Esta é a nossa capital gaúcha. Que não há lugar que não esteja violento, não há lugar. Infelizmente, é a nossa realidade esta. Uma das capitais mais violentas, com maior número de roubo de carros, inclusive com o seguro do carro alto, porque é daqui de Porto Alegre. Mas daqui a pouco a gente volta, né, Glauco, com outros detalhes e outras informações de mais um roubo de carros. Saiu uma estatística agora, no final de semana, que no ano passado, 60 porto-alegrenses pedestres foram assaltados por dia na capital. André. Por dia. Diga, Glauco. A Brigada Militar foi consultada pela nossa produção e afirmou o seguinte: esse tipo de delito, roubo de carro envolvendo famílias, ou seja, que tem a participação dos donos, dos proprietários ali, que são intimidados, enfim, reduziu em 55%. Mas mesmo assim, acontece isso. Ou seja, não dá para ficar tranquilo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes a respeito disso. E olha, está chegando um ponto, Glauco, que eu digo para as pessoas. Olha, eu nasci em Porto Alegre, eu gosto de Porto Alegre, só que eu digo, vai a Porto Alegre se precisar muito. Porque do jeito que está a coisa, um perigo só pelas ruas, eu não estou aqui culpando ninguém. Claro que tem os responsáveis, sim, né? Mas sabemos que fazem bastante, mas não dá conta. A gente não tem policial suficiente, por mais que se esforcem, não temos. Qual é a política para pegar essas pessoas aí, botar a trabalhar? São coisas que vão demorar muito tempo, né? Solução tem, mas não é de hoje para amanhã. Então eu digo, né? Vai para Porto Alegre se precisa muito, porque a coisa tá feia na capital. Isso pode acontecer com você a qualquer momento, daqui a pouco a gente volta. E você vai ver ainda hoje a volta às aulas. E junto com a volta às aulas, os problemas, falta de estrutura, salas de aula improvisadas, prédios inacabados. Como é que está a escola do seu filho? Deixe seu comentário na nossa página do Facebook, facebook.com/SBTRS-oficial. 11h43, olha, escola com problema aqui não falta. Então eu peço para vocês, participe, né? Isso pode ajudar a gente a fazer um mapeamento de todas as escolas e a gente, logicamente, vai cobrar das autoridades. Vamos falar de esporte. Grêmio e Caxias estão na final do primeiro turno do Gauchão e fazem a grande decisão no próximo domingo. E ela já está chegando com uma panela velha na mão. Eu já estou chegando, André, pelo seguinte, né, Jeremias Werneck hoje vai ter que provar aqui a comidinha boa, porque mais uma vez teve gol de um panela velha nesse fim de semana. E eu vou te dizer que os 2 gols da classificação, tanto do Grêmio quanto do Caxias, foram de 2 jogadores do Grêmio, foram gols de cabeça, foram gols nos acréscimos. E os 2 comemoraram de forma tão eufórica que os 2 tiraram a camisa, os 2 levaram o cartão amarelo. Olha, não pode se mexer. A gente vai ver primeiro aí o gol do Diego Souza, né? Nessa bola aérea aí que tem castigado os colorados. Já são 5 gols sofridos nessa temporada, os 5 vindos do alto. E o Diego Souza não perdoou no último sábado. O Inter teve um momento muito importante na partida, inclusive foi melhor que o Grêmio em alguns momentos, mesmo com um jogador a menos em campo, porque o Busto foi expulso. A gente vai falar sobre ele também daqui a pouquinho. Todos os jogos têm levado cartão e nesse sábado ele acabou sendo vilão colorado, né, ao ser expulso. E aí o Grêmio fez 1-0, então garantiu a vaga na final do primeiro turno contra o Caxias, que jogou ontem, né, lá no Estádio Centenário, estava quase indo para os pênaltis. A decisão seria na Arena, mas daí o da Silva também pulou mais alto que todo mundo e fez o gol da classificação
do time Grená diante do Ipiranga de Erechim. O da Silva é jogador do Grêmio, viu, André? Existe uma cláusula contratual em que ele não pode enfrentar o tricolor, a não ser que o Caxias pague uma multa de um valor muito alto. A gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho também nas nossas 4 linhas. Mas, por enquanto, não está nos planos do Caxias pagar esse valor. A gente sabe como é a dificuldade, né, dos clubes do interior em arcar com esses custos. E, por enquanto, o da Silva está fora dessa decisão. Do próximo sábado, 4h30 da tarde, a Federação Gaúcha de Futebol vai arcar com o VAR para essa decisão, viu? Não teria VAR, porque só na grande final, o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno, se acontecesse, né? Se não houver se o mesmo time não for campeão as 2 vezes, e aí a federação pagaria. Mas como sábado, um dos gols anulados, inclusive do Cebolinha, foi com a utilização do VAR, que foi custeado pela dupla Grenal, a federação resolveu bancar também na final do primeiro turno. Então teremos lá em Caxias no próximo sábado. E o Jeremias, que é faladorzinho enfiado, que fala mal do pessoal mais velho, vai ter que aguentar mais um gol do Diego Souza e mais uma comidinha na panela velha. Beijo no campinho daqui a pouco. Ai, e aqui é a buzina. Cadê a buzina? Aqui é São Motors. Beijo, Débora. Olha só, 11h46. Quer melhorar de emprego? Então faça como milhares de pessoas em todo o país. Faça Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil. Não é mesmo, Giovanni? É isso aí, André. O curso técnico é o caminho mais rápido para quem deseja se capacitar e aumentar seu salário. O Grau Técnico tem os melhores instrutores e uma estrutura completa. E tem VT novo. Roda aí pra gente ver. Grau Técnico, a maior rede de ensino técnico do Brasil, está transformando a vida das pessoas em todo o país. São mais de 30 cursos para você conquistar a sua vaga no mercado de trabalho. Pense no futuro. E veja que oportunidade imperdível. Quem ligar agora para 0800 000 4321 ou enviar um WhatsApp para 519 9811 9696 ganha 50% de desconto na matrícula, uniforme e material didático grátis. E aí, tá esperando o quê? Pense no futuro, faça Grau Técnico. Muito bem, hora certinha, 11h47. Um motorista bêbado foi com tudo. Foi com um carro para cima de uma casa. Isto em Ijuí, na região noroeste aqui do estado. A colega Francine Boijink tem todas as informações. Olá, Francine, bom dia. Oi, bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham em casa, isso mesmo. Esse susto foi na noite de ontem, depois das 8 horas, no bairro Getúlio Vargas. Segundo a polícia militar, o condutor, um homem de 37 anos, perdeu o controle do veículo, capotou e invadiu então o pátio e esta residência, onde moram 3 pessoas, um casal e um filho de 4 anos. O filho estava na cozinha, local que foi justamente atingido pelo veículo. Por sorte, ninguém ficou ferido. E quando eu falo em sorte, foi sorte mesmo, viu? Porque, segundo o morador, 15 minutos antes de que tudo aconteceu, eles estavam no local ali onde aconteceu, onde o veículo foi parar. No veículo, André, além do condutor, tinha outros 2 ocupantes. Eles sofreram lesões, mas não ficaram feridos gravemente. O condutor passou pelo teste do bafômetro e foi constatado, segundo a polícia militar, que estava muito acima do permitido. Ele foi levado para a Polícia Civil, para a Delegacia de Polícia, onde foi feito um flagrante, foi estipulada uma fiança que ele não pagou, e aí ele foi encaminhado, então, para a penitenciária modulada de Ijuí. Ainda bem que foi preso e que não aconteceu nada de grave, o que poderia ter sido uma tragédia, né, Francine, pelas informações. Foi muito. Poderia, olha só o estado que ficou a residência. Foi muita sorte, André, muita sorte. Tá certo, obrigado. Essa é a Francine Boijink. Obrigado pelas informações ao vivo aqui com a gente. E olha só, um flagrante de uma colisão e também capotamento em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. O acidente foi na sexta-feira, né, Glauco? Isso mesmo, André. Olha que imagem, hein? O carro vermelho ficou praticamente parado no mesmo lugar, mas o preto, ele era conduzido, André, por Maricide Melo Gomes, 50 anos. Ela não viu a placa de parar atrás de uma árvore. Tentou frear, mas o veículo vermelho já vinha na rua preferencial, ali não teve como parar também e aconteceu essa colisão aí. Nossa. Agora sim, ó, nos dias de hoje, né?
nos dias de hoje, qualquer cruzamento, o cara tem que dar uma paradinha e dar uma olhada. Não importa se a placa está escondida ou não, né, se a árvore crescer. E acontece muito aquela coisa, André, numa esquina tem sinal de pare, na outra esquina da mesma rua é preferencial. Então tem que ficar sempre de olho, né? Não tem uma lógica às vezes. Isso em São Leopoldo, né? Isso aí em São Leopoldo, exatamente. E dá para dizer o seguinte, ó. Tô tentando identificar o local, mas eu não... Já te digo. Cruzamento das ruas Lindolfo Collor e São Pedro. Este foi o cruzamento. A Marici, a motorista, teve apenas ferimentos no braço, ou seja, o grande susto, mas pouco resultado em termos de ferimentos, graças a Deus. Mas é ali na região central de São Leopoldo. Agora, se um carro desses capota e pega alguém que está numa esquina, aquela região ali é pertinho da BR-116, são vários cruzamentos assim que o pessoal se confunde muito. E São Leopoldo é que nem tem em muitas outras cidades. Uma hora tu tá na preferencial, de repente ela não é mais preferencial, depois volta a ser de novo, e por aí vai. Então o pessoal anda, né? Sem falar daquela história ainda que eu sempre digo, celular na mão, pensando em outras coisas, aí é um perigo constante. Nesse caso aí não teve ferimentos, né? Mas poderia ter sido bastante grave, não só para as motoristas, como também para quem estivesse ali por perto. Diga. Eu estive em São Leopoldo há poucos dias e acontece o seguinte, tem motorista que buzina a cada esquina. É claro que se todo mundo fizer isso vai virar uma loucura. Então preste atenção. Prudência. Chega na esquina, dá uma paradinha, tenha certeza que não é a preferencial, mesmo que seja preferencial. Aquele negócio, tem que dirigir também pelos outros, né? Não é só por ti, cuidar só de ti. Hoje em dia a gente tem que dirigir pela gente e também olhar se o vizinho parceiro aí que está pelas ruas, né, também não está dirigindo direitinho, se não está atrapalhado no trânsito. Agora, um flagrante que impressiona e bateu naquele carro, também quase bateu no carro da esquina, né? Quase o prejuízo foi maior. Agora, o que cai de dentro do carro ali, hein? Quando o carro vira, me parece que cai algo de dentro do carro, né? Cai uma sacola, não sei. Para tu ver, eu chamo a atenção para isso. Ali, ó, bateu, carro preto virou e parece que alguma coisa caiu de dentro do veículo. Chamo a atenção para isso porque até então é uma sacola. Mas se alguém já está ali sem cinto de segurança, já a gente sabe o que acontece, né? Pode cair pelo vidro. Perigo muito grande. Por isso a gente chama a atenção das pessoas aí. Vamos dirigir mais atentas. E olha só, 2 pessoas morreram e 14 ficaram feridas num acidente de ônibus na estrada Rota do Sol. É aquela estrada que liga a serra até o litoral. O colega Guilherme Fadanelli tem informações pra gente, inclusive ao vivo, né, Guilherme? Como é que está? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos assistem. Pois é, esse acidente ocorreu na noite de ontem entre um carro que trafegava no sentido Caxias-Litoral e um ônibus que vinha no sentido contrário. Esse carro bateu de frente no ônibus, André, e as 2 pessoas que estavam dentro do carro acabaram morrendo. Agora, pela manhã, foi identificado o motorista. O nome dele é Luiz Joanito Pereira, de 46 anos, natural de Bom Jesus, que morava em Caxias do Sul. O outro ocupante do veículo ainda não foi identificado. A perícia continua fazendo exames de comparação de digitais. Sobre o ônibus, André, como tu disse, eram 34 passageiros, 14 ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais e também unidades de pronto atendimento. A gente tem informação que desses 14, pelo menos 2 já foram liberados, mas que os demais não estão com ferimentos graves, são ferimentos mais leves. Eles voltavam, então, André, do litoral, da praia de Capão da Canoa. Esse grupo tinha fretado o ônibus para passar o dia na praia. Saíram de manhã cedo aqui de Caxias e voltaram à noite, uma prática bem comum por aqui, passar o dia na praia e voltar Guilherme, no fim do domingo. Ô, Guilherme. Oi. O acidente ele foi mais pro lado de Caxias, é isso? Exatamente, André. Foi num trecho entre os distritos de Fazenda Souza e Vila Seca. Ele fica, desse local aqui onde nós estamos, fica mais ou menos uns 20 quilômetros. Não, porque o trecho perigoso, né, da Rota do Sol é aquele trecho lá já na descida ali dos canyons, onde tem os túneis já chegando ali na BR-101. Ali é o trecho, em tese, mais perigoso. E parece que teve um acidente hoje de manhã ali na região da Rota do Sol também. Eu ouvi há pouco algo, não sei se tu tens alguma informação a respeito disso, Fadanelli.
Exatamente, André. Já ia falar sobre isso. É um acidente que ocorreu hoje no início da manhã, num trecho que também é conhecido, né, como Rota do Sol, a RSC 453, entre Bento e Farroupilha. Nesse local, um carro acabou freando bruscamente. Atrás vinha um ônibus e atrás do ônibus uma carreta. Não houve um engavetamento, mas a carreta acabou perdendo o controle, ficou em L na pista, André, e ficou caída no canto. Até agora, o trânsito está em meia pista, está bastante complicado naquele trecho ali entre Bento e Farroupilha, e a previsão do comando rodoviário é que o trânsito seja liberado por volta da 1 da tarde, assim que o guincho chegar por ali. Mas é importante que quem for andar nesse trecho, espere mais um pouquinho, porque vai pegar engarrafamento por ali. Muito bem, olha só, preste atenção nessa imagem aqui que o Guilherme Fadanelli vai explicar pra gente. Atenção para esta imagem. O que significa isso? 2 mortes na saída de uma boate em Caxias do Sul. Entre as vítimas, um jovem de 22 anos que não tinha absolutamente nada a ver com a confusão. Ele saía com o irmão da festa. E, de repente, um tiro no peito. O rapaz foi enterrado ontem. Família desesperada. O Guilherme tem mais detalhes desse caso aí que aconteceu em Caxias. E a outra vítima é um segurança, não é, Guilherme? Exatamente, André. A gente começou a apurar essa história ainda ontem. Hoje de manhã conversamos com algumas pessoas e realmente aconteceu, então, uma troca de tiros. Na verdade, o bandido ali, no caso, acabou atirando contra as seguranças de uma boate na madrugada de domingo. Essa pessoa de 22 anos, esse jovem, estava saindo da boate, acabou sendo atingido sem ter envolvimento nenhum com a confusão, né, André? Hoje de manhã, inclusive, a gente foi até o velório desse jovem. Familiares e amigos não quiseram gravar conosco, mas nos falaram que realmente ele estava no lugar errado, na hora errada, e que está difícil de ter, assim, de conseguir entender o que aconteceu e aceitar o que aconteceu, André. Só para a gente entender a imagem, a gente frisou aqui, tem um grupo no chão caído, né, uma pessoa caída, e aí se aproxima um carro com os faróis acesos. E de repente dá uma correria. O que é isso? Por essa imagem, André, pelo que o delegado também nos explicou, esse autor dos disparos, ele teve uma discussão com seguranças que não teriam deixado ele entrar na boate. Ele teria ido para casa, buscado uma arma, André, e voltado, então, para atirar contra esses seguranças. E ele veio num carro, possivelmente tem uma segunda pessoa que dirigia nesse carro, mas a polícia ainda está apurando se realmente tem uma segunda pessoa nessa participação. Ele chegou ali, André, e acabou atirando contra os seguranças e também atingido esse jovem. Como a gente pode ver também nas imagens, tem aquela correria também depois dos disparos, né? Todo mundo muito assustado ali. É isso que eu queria entender. Então, o pessoal no chão ali... Para a imagem um pouquinho. Eu não sei se o Fadanelli está com retorno de vídeo, senão eu descrevo para ti, Fadanelli. A gente tem a imagem agora de um carro que aparece a parte traseira do carro e na direita um grupo de jovens na beira da calçada. Ali eles estavam conversando, não tinha acontecido nada ainda até então, é isso? Não tinha acontecido nada, André. Tinha muita gente ali ao redor, na parte de fora da boate. Tinha gente sentada, tinha gente bebendo. Hoje de manhã a gente ainda encontrou muitas garrafas de bebida alcoólica, tinha comida pelo chão, enfim. Tinha muita gente do lado de fora circulando por ali. As imagens mostram bastante essa movimentação ali na rua. Guilherme, dá a impressão que tinha um jovem que não estava passando bem nesse momento. Eu não sei se eu estou errado. Não? Porque ele me parece que o jovem chega dá a correria agora, o pessoal começa a correr e... tem um jovem que estava sentado. Tem um jovem que está sentado ali, ele passa na frente do carro. Aí agora tem um de preto. Não, foi só a impressão. Dava a impressão que algum deles não estava muito bem, mas talvez até tinham bebido um pouco demais. Mas esse grupo não tem nada a ver com a confusão mesmo. Esse é o flagrante da hora que chega o atirador. E ele foi identificado, esse atirador aí, Guilherme? Ainda não. A polícia, hoje de manhã, quando nós fomos até a delegacia, André, a polícia estava olhando, analisando essas imagens, frame por frame, para tentar identificar o autor desses disparos. Estava analisando cada detalhe da situação para tentar entender o crime. Mas uma coisa bem importante, André, é que o delegado nos disse que esse deve ser um crime fácil de resolver. Diferente de outros que aconteceram aqui em Caxias, esse, graças às câmeras de segurança, vai ser um crime mais fácil de ser solucionado. A gente vê aí, eu não sei até que ponto, né, que as boates hoje, as festas... O prefeito aqui de Porto Alegre tentou proibir, né? Aliás, não é o prefeito, perdão. Um vereador, o secretário
o Rafão Oliveira, né, surgiu semana passada com uma proposta, mas a prefeitura não aceitou, de proibir a bebida alcoólica nessa situação aí na frente de bares. Porque olha só, a quantidade de gente que acaba se reunindo, né, e aí no meio de uma confusão tá todo mundo na linha de tiro. E, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive. Não estou nem aqui concordando com o Rafão ou não é o mérito, não é essa a questão. Acho que tem que ser discutido isso. Mas me chama a atenção a quantidade de jovens bebendo na frente da boate, fazendo da boate, né, que era para ser lá dentro, o divertimento, fazendo uma parte da festa do lado de fora. E aí, portanto, quando vem lá agora a luz com o homem, que ainda não foi identificado, que é o atirador. Como o Guilherme disse, ele foi em casa, gente, teve a cabeça, não, eu vou em casa, alguém se prestou a dirigir para ele, ou será que o motorista não tinha ideia do que ia acontecer? Parou, ele desceu do carro e deu 2 tiros e, né, até essa hora ele foi, né, muito corajoso e agora desapareceu. Né, Guilherme? Pois é, André, e daqui a pouquinho a gente vai trazer a reportagem completa, onde a gente ouviu o delegado, também familiares, contando melhor essa história que deixou muita gente apreensiva e com medo nessa região ali da cidade. É verdade, e chocados, né? Uma das vítimas, além do segurança, é um jovem de 22 anos que estava saindo com o irmão para ir para casa. Ela não tinha nada a ver com a história, absolutamente nada. O rapaz de 22 anos, apaixonado por carros, levou um tiro no peito. Morreu. Foi enterrado agora de manhã, lá na região de Caxias. Daqui a pouco a gente volta, então, com mais detalhes sobre este crime. E um detalhe, eu fiquei sabendo há pouco, teve um crime parecido como este em Estância Velha. Parecido com esse, só que era uma boate e dentro da boate um homem de 55 anos estava lá e eu falei Venâncio Aires, né? Não falei Venâncio Aires? Falei Venâncio Aires. Um crime parecido, a gente só não tem muitos detalhes. Aí eu falei Estância Velha, não, Venâncio Aires. É que tem tanta informação. Pois em Venâncio a mesma coisa, só que o homem entrou, deu mais de 20 tiros, matou esse homem de 55 anos e um tiro de raspão na perna de uma mulher. É isso que a gente tem. Sim, já estou indo adiante. Nosso colega Matheus aqui buzinando no meu ouvido. Então, vejam só. A festa rolando, lá em Venâncio Aires, o homem entra e dá mais de 20 tiros. Poderia ter sido uma tragédia. Vamos para a redação aqui. Um homem discutiu com a companheira e deu a maior confusão no posto de gasolina. O pessoal começa a beber, aí começa a fazer palhaçada e vexame. Só que esquecem que tem câmeras hoje por tudo que é lado. Aí é a hora que ele levou uma bordoada, para ver se acordava, quem sabe. Isso foi num posto de combustíveis em Gramado, na Serra. Não é mesmo, Glauco? Que batida, hein? Olha, daquelas imagens que fica a questão, o que eu vou te dizer, André? Pois olha, eu tenho bastante coisa para dizer, viu? Vamos ver se a gente consegue ouvir depois também um trecho em que esta mulher aí fala com o marido, este homem de camisa laranja, é o marido daquela mulher, ele teria sido acusado de ter agredido essa mulher. O de preto está defendendo a mulher que nem é dele. Exatamente. Isso aí. Este foi tirar satisfação, por que o casal havia brigado, por que ele teria batido na mulher. Aí, num posto de combustíveis, na saída de Gramado, indo em direção a Várzea Grande, aconteceu essa discussão aí, né? Você vê que o homem tenta fugir, o outro homem de camisa laranja tenta a agressão, ele já se mostra bastante embriagado, né? E a mulher está ali gritando. Você vê que a pancada foi muito forte, realmente. Um banco, né? E em determinado momento, André, ela diz que ele bateu. Vamos ver se dá para ouvir. Meu Deus do céu. Isso em Gramado, hein? No fim. Olha aí, ela disse agora, amor, você me bateu. Amor, fica quieto. Mas ela tentando ali contornar a situação, que teve como resultado aquela agressão, então, com o banco do próprio posto de combustíveis aí, e o rapaz acabou saindo do local. Este homem agredido aí não quis registrar o boletim de ocorrência, teve uma confusão envolvendo ele e a Brigada Militar, ele acabou sendo autuado por lesão, desacato à autoridade, embriaguez ao volante, e a mulher não quis pedir medida protetiva. E só um detalhe aqui antes de seguir adiante, eles estavam em algum carro, a pergunta que fica... Sim, porque estava ele dirigindo nesse estado ainda dirigindo ele foi autuado por dirigir desta forma, ele não conseguia nem ficar em pé quase. Que barbaridade. Esse é o nosso dia a dia.
logo Gramado, né? O pessoal vai lá para se divertir e se depara com algumas cenas como essa. Obrigado, Glauco. Muito bem, meio-dia e 4 minutos. Atenção, exclusivo. O SBT teve acesso a um inquérito sobre o triplo homicídio durante uma briga de trânsito aqui na Zona Sul de Porto Alegre. A mãe do atirador, ela foi denunciada pelo Ministério Público como coautora dos assassinatos do pai, da mãe e do filho. E a nossa equipe conversou com uma das testemunhas que estão ali no processo. E ela conta detalhes do momento do crime e revela a participação decisiva da mãe do atirador. A reportagem é da Giza Guerra. Nestas imagens é possível ver a perseguição após a colisão que motivou o crime. O carro branco, onde estava a família Zanetti, passa pela estrada Armando da Silveira, no bairro Lamy, e é seguido pelo carro vermelho, onde estavam Jonathan e a mãe, Neuza. Na sequência, após o crime, aparece apenas o carro dos Vidaletti, retornando no sentido oposto. A decisão do Ministério Público em denunciar Neuza Regina Bittencourt como coautora do triplo homicídio qualificado da família Zanetti ocorreu com base em depoimentos de testemunhas, que deixaram clara a participação da mãe do atirador. Uma delas viu tudo o que aconteceu na hora. Não tinha como eles se defender, eles não tinham nada na mão, eles não tiveram chance nenhuma de defesa. No instante que eles foram se aproximar do carro, acho que ela foi se aproximar do carro da mãe do Jonathan, o marido acho que já veio na intenção de segurar ela e o filho também estava próximo com a intenção de acho que acabar aquilo. Ele já veio e já disparou os disparos ali mesmo, sem piedade nenhuma. Nós tivemos acesso exclusivo à denúncia. O documento destaca que Neuza foi quem pegou a arma e levou até o local da briga, disparando para o chão. Além disso, ela não impediu que o filho Jonathan pegasse a pistola e fizesse os disparos. Ela foi determinante na perseguição. Ela estava muito irritada com a batida e ela teve até alguma preponderância sobre o filho para a perseguição. Pela soma das ações, ela foi denunciada por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, resultando em perigo comum, por dificultar a defesa das vítimas e também por omissão, porte ilegal e disparo de armas de fogo. Além da denúncia contra a mãe de Jonathan, o Ministério Público também pediu mandados de busca e apreensão aqui na Estrada do Varejão, local onde as mortes aconteceram no dia 26 de janeiro. A ideia é ainda localizar armas, munições, celulares ou outros objetos que estejam relacionados com o crime. As vítimas foram Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, a esposa dele, Fabiana da Silveira Inocente Silva, de 44 anos, e o filho do casal, Gabriel da Silveira Inocente Silva, de 20 anos. Os três foram mortos com tiros na cabeça, após o carro em que estavam raspar na lataria do veículo do atirador. Jonathan foi capturado 2 dias após o crime e levado para a prisão, onde estaria recebendo ameaças. A defesa solicitou a transferência do réu e o pedido foi atendido pela Justiça. No primeiro momento foi a arma, foi ela quem pegou, ela levou para o local, que acabou acendendo despertou aquilo no rapaz, a arma está ali, é fácil. E no momento de uma discussão que poderia se resolver verbalmente ou talvez até com vias de fato, ela aparece na cena do crime com a arma e mais, ela atira. Então ela plantou várias sementes para que esse crime acontecesse. Quem coloca a lenha na fogueira cria a obrigação de apagar essa fogueira, e ela não apagou. A reportagem teve acesso à íntegra do processo, que tem mais de 300 páginas. Ao todo, 13 pessoas foram ouvidas no inquérito. 3 delas moram em frente ao local do crime. Em depoimento à polícia, o réu Jonathan Bittencourt Vidaletti afirmou que não raciocinou em qual parte do corpo acertar, que não pensou, apenas atirou. O homem disse que queria tirar o casal de cima da mãe. Mas Neuza, a mãe do atirador, afirmou que após abordarem a família e saírem do carro, houve uma discussão acirrada e as vítimas e seu filho se enfrentaram de forma muito exaltada. A mulher contou ainda que, ao ver o filho cair, voltou para o carro e tomou uma pistola que o filho pegou ao sair de casa. A arma estaria próxima do banco do motorista, o que entra em contradição com o depoimento de Jonathan. O acusado afirma que a arma não era dele. Porém, a polícia encontrou a nota fiscal da compra da pistola 9mm, adquirida por R$3.000 em 10 de janeiro, em uma loja da Zona Sul de Porto Alegre. Ela foi comprada após um assalto ao comércio da família.
Um colega de exército de Vidalete também afirmou que após a compra da arma, o rapaz mandou imagens da pistola pelo WhatsApp. Em uma das fotos, Jonathan aparecia segurando a arma sobre um sofá. A arma tem sido comprada por ela, apesar que em nome do marido, por ela. Ela também sabia atirar e ela permitiu aquela posse de arma recíproca dela e do filho. Também constam no processo imagens do circuito interno de um ônibus que passava pela estrada pouco após o crime. No local, o filho do casal, de 8 anos, aparece ajoelhado ao lado dos corpos dos pais. Na frente dele está a namorada do outro filho do casal, considerada pela polícia como testemunha ocular. Ele começou a chorar e gritou: tia, ajuda, acorda minha mãe. E naquele momento ali foi um choque. Foi um choque, eu também sou mãe. Eu comecei a chorar e eu abracei ele. Depois aquilo ali ele entrou em choque, ele só se balançava assim. Ele chutou algumas vezes o próprio carro da família, mas eu creio que essa criança nunca mais na vida vai esquecer aquilo. Não, essa imagem da criança, de fato, ela choca demais. Agora, a minha dúvida é a seguinte: na sexta-feira nós conversamos com o promotor Eugênio Paes Amorim, né, representando o Ministério Público, que fez, então, o indiciamento, né, da mãe, né, da dona Neuza. A minha dúvida é se esta atitude dela, ou seja, de acordo agora com o processo, isso pode aliviar o rapaz, que disse que não sabia... não mirou lugar para atirar, mas casualmente ele acertou 2 tiros na cabeça de cada um. Imagina só. Essa coisa de ter arma e não ter um preparo para estar com a arma é algo que é de fato muito perigoso. E mais, o delegado responsável pela investigação, até eu questionei o promotor Eugênio Paes Amorim, ele disse: não tenho o que falar sobre o delegado. E o delegado, como nós dissemos aqui, estava fazendo a investigação e talvez ele colocasse, né, colocasse a dona Neuza ali no processo por ela ter atrapalhado as investigações. No caso, ela teria mentido que a casa foi roubada, né? Tinha sido assaltada, tinham sumido as armas, depois desmentiram, assim foi uma confusão. Teria sido por isso e não por ter participado ou dado o início, né, desse crime trágico aqui em Porto Alegre. Então agora, pelo menos, o Ministério Público entrando na história e pedindo para que ela seja responsabilizada também, porque ela que pegou a arma, ela deu o primeiro tiro. E aí a sequência, ela disse naquela entrevista quando saiu da delegacia de polícia: o meu filho imaginou que tivesse em cima de mim. Não, nessas alturas já não se sabe mais nada. O que pode ser verdade ou o que é mentira. A verdade é que tem uma família que foi dizimada pelo filho, né? Pelo filho dela. 2 tiros na cabeça de cada um. O que disse a dona Neuza? Presta atenção nas palavras dela. O que o meu filho fez foi para defender a minha vida. Foi por defesa. Eu estava sendo agredida, ele jura que sentia que eu estava sendo esfaqueada. Eu fui muito agredida sentado dentro do meu carro. Ele jura que sentia algo divino, que ela estava sendo esfaqueada. Não tem nem marca de coronhada, até porque levou 3 dias para voltar. Deveria ter feito o exame de corpo de delito se de fato estivesse sendo agredida. Então, assim, é um descontrole total. O mínimo que a gente pode concluir, um descontrole total e uma família dizimada. E um menino hoje de 8 anos, sem o irmão, sem a mãe e sem o pai. Uma briga de trânsito, uma batida que se alguém fosse desse R$700 estava feito o conserto. Aliás, o menino que morreu de 20 anos, ele tinha 22 anos, 20 anos acho, né? O menino que foi morto, ele era apaixonado por carro e trabalhava inclusive com isso. Então não teria problema nenhum em encaminhar em um conserto. Outra das mentiras, que a arma era da família. Era 20 anos, né? Que a arma era da família. Não, a arma era deles. Então, assim, houve ali uma confusão muito grande. E agora o Ministério Público pedindo, sim, a responsabilização dela também. Aí a imagem do enterro dos 3, mãe, pai e o filho de 20 anos. Uma tragédia. Esse é o pai da moça, né? O avô do menino. O avô era o pai da mulher, que era técnica em radiologia, né? Então, a gente vai continuar acompanhando, obviamente, acompanhar esse caso, tá aí o casal, e ver o que vai acontecer, porque o que vai acontecer com a dona Neuza a partir de agora, não sabemos. Atenção para essa imagem aqui, preste atenção. No início do SBT Rio Grande, a gente mostrou uma cena apavorante.
O flagrante de um assalto no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre, o nosso assalto de cada dia. Essa cena que vocês estão vendo acontece a toda hora. Ah, a gente fica chocado? Fica. E tem que ficar mesmo. Até porque isso é todo dia. Aí os criminosos tirando um casal de dentro do carro. Os dois desesperados. Um deles puxa a mulher pelo cabelo e joga no chão, sem respeito nenhum. Bom, imagina se vai ter respeito. Quase que a criança foi levada dentro do carro pelos criminosos. Gente, como conviver com isso? Olha só, como conviver com essa violência, como se portar no meio de um assalto que todo mundo está correndo risco. Eu já disse, olha, vai para Porto Alegre, pensa bem e cuida onde vai parar o carro, porque estão te assaltando em todos os lugares. Bom, sobre isso a gente vai conversar agora com um consultor em segurança para ver se dá uma luz para a gente, uma luz de esperança. Como que a gente deve fazer para se comportar numa situação como essas? E, infelizmente, hoje a gente treina para ser assaltado. É um absurdo. Não é mesmo, Camila? Camila Faraco. Oi, André, boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha. As imagens são muito impressionantes, elas são muito fortes, né? Até pela violência com que os bandidos atacaram essa família. E como tu disseste, a gente nunca está preparado, né? Todo mundo pode passar por essa situação, mas a gente precisa saber o que fazer numa situação grave como essas. Por isso que o Sandro, consultor em segurança, pode nos dar algumas dicas, explicar como a gente pode se portar. Boa tarde. Boa tarde, como é que está, Camila? Tudo bem, André? Oi, boa tarde. Olha, fórmula mágica não tem, né, André? Infelizmente, tu usou uma terminologia ali que é bastante usual. Nós estamos à mercê da delinquência, né? Como sempre. E eu não gosto de culpar a vítima. Conversávamos isso anteriormente, né? Verdade. Porque é um absurdo nós dizemos que estavam fazendo a vítima na rua esse horário, né? O cidadão de bem e do bem tem o direito de estar na rua, sim. Exato. O problema é a impunidade que gera a audácia dos delinquentes, que é a banalidade da vida, que foi a cena que nós assistimos ali, que poderia ter acabado numa situação bem pior, né, Camila? Sandro, numa questão envolvendo família, envolvendo criança, como a gente deve se portar? O que a gente faz normalmente, até nós estamos aqui, né, com o veículo aberto, todos já carregaram seus filhos, né, em cadeirinhas. Eu, inclusive, carrego a minha neta em cadeirinha. Como eu estava te comentando, todos os meus filhos já foram vítimas de roubo, de sequestro relâmpago, todos eles, André, todos eles. Já passei isso, já senti na carne. Então, como eu falei, hoje nós temos que criar protocolos. Olha só que interessante o passivo do crime. Eles conseguem atrapalhar a tua vida de uma forma tão grandiosa que eles te estragam. Eu tenho uma das minhas filhas que chegou a ficar com síndrome do pânico de virar vítima. Então, assim, o passivo do crime vai além e ele cria uma projeção tão absurda que nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Então, é muito difícil nós pegarmos hoje e começarmos a lidar com a vítima como culpada. Temos que parar de culpar a vítima, hein? E vamos ver o que a gente vai conseguir aqui rapidamente tentar passar para vocês. Vamos lá. Olha só, primeira coisa, vai desembarcar na frente de casa, na frente da escola, independente do dia, do horário. Não existe horário tranquilo. Existe os picos do crime. Porque eles, como todo o mercado, tem esse horário para trabalhar. O vagabundo tem horário para trabalhar, André. Tem. Olha só, mas só que ele não perde carreto, ele não volta. Então é o seguinte... Não tem nada pessoal, a perder. Você que está assistindo aí, ele não tem nada a perder. Então, a partir do momento que tu chegar na frente da tua residência, olha o horário que era. Eram 13 horas, possivelmente aquela família estava saindo para um almoço de domingo e foi abordada daquela forma brutal. Os que analisaram a cena podem olhar que aquele segundo elemento... não vou chamar nem de cidadão, aquele ser vivo que atravessou a via e veio com toda aquela agressão, com toda a sua coragem para pegar uma senhora que estava ali sem condição reativa e a jogou no chão. Ele estava dando cobertura para aquele outro também grande homem corajoso que agrediu aquele pai de família para poder salvar seu porque filho. Tem uma arma na mão. Tira a arma da mão, sai correndo. Acabou, André. Acabou. Mas olha só, então assim, meu pai e mãe, chegada e saída de escola, tira a chave do veículo, desembarca do veículo. Primeira providência, tira teu filho do veículo. Claro que aí vão me dizer, mas como é que eu vou colocar? Como é que eu vou entrar no carro e não vou colocar meu filho primeiro? Porque isso é uma lógica.
Todo mundo que vai embarcar no veículo vai ter que colocar a criança primeiramente e assentá-la na cadeirinha. Isso é algo lógico e normal. O absurdo é nós termos que entrar em pânico permanentemente. Então vamos tirar a palavra pânico e vamos criar condutas que nós possamos fazer uma leitura de ambiente cada vez que nós viermos a nos aproximar do nosso veículo automotor. Olha que absurdo, Camila. Então, pai, mãe, vamos começar a tomar essa conduta para que nós não venhamos a virar vítima. E uma outra coisa que chama muito a atenção, André, a inteligência, né? A inteligência que eu digo hoje são as nossas câmeras, é tudo aquilo que nós temos aí, essa condição 4.0 que nós estamos chegando. Pessoal, as câmeras privadas conseguem ajudar muito, então vamos integrar, cidadão do bem, vamos integrar, vamos começar a usar essas imagens para que nós possamos vir, pelo menos a saber quem está cometendo os delitos. Porque agora, com essas legislações novas, e eu não vou entrar nesse mérito do que está acontecendo, né, André? A delinquência sabe que isso é crime de menor poder ofensivo. Cara, é difícil. André, eu estava comentando com o Sandro que eu nunca fui assaltada e ele disse, é só uma questão de tempo, porque hoje em dia, né, perante a criminalidade, todo mundo é possível de passar por uma situação tão triste e dolorosa como essa. Infelizmente, para o nosso psicológico, é importante a gente se sentir sendo assaltado para que, se isso acontecer, a gente saiba mais ou menos como reagir. Essa é a verdade. Obrigado, Camila. Tá certo. Obrigada, Sandro. Eu que agradeço. Tenha uma boa tarde. Obrigado, abração. Muito bem, 12h20. Agora, atenção, final de semana muito violento aqui em Porto Alegre. Pelo menos 4 pessoas foram assassinadas. Tá? Então, quando eu venho falando dessa violência aqui na capital, né, esse casal aí com a criança que foi atacado, não se sabe ao certo dia, mas é nosso dia a dia, infelizmente, é assim. Tá vindo para Porto Alegre hoje, se cuida, tá? Abre o olho. Bom, em todas essas 4 vítimas assassinadas, entre elas, um casal foi morto a facadas na zona sul da capital. Na tela, os detalhes. Uma vizinha tentava limpar os vestígios de sangue, indício dos golpes que foram desferidos. O crime aconteceu na rua Monte Carmelo, pouco depois das 8 horas da noite de domingo. As vítimas moravam nesta mesma rua, logo ali atrás, a cerca de 100 metros de distância do local do crime, que foi exatamente aqui. Elas foram identificadas como Paulo Roberto da Silva Ferraz, de 56 anos, e Maristela dos Santos, de 47. Conforme testemunhas, os dois andavam por aqui quando foram abordados pelo agressor. E após uma discussão, aconteceram as facadas. Quando eu vi o barulho, eu vim ver, já tinha acontecido. Estavam os dois aqui? Estavam os dois. Ainda não se sabe o motivo do crime. A hipótese de ter sido passional não está descartada. Mas para as famílias é difícil achar justificativo. A gente não sabe, porque ele não comentava. A única coisa que ele trabalhava comigo, no caso, né? Ele sempre trabalhou comigo e aí ele falava muito bem dela sempre. Então, não tem o que a gente explicar. Alguns quilômetros dali, no Morro Santa Teresa, um homem de 30 anos foi executado. Na rua Frederico Mendes, Zona Norte, outro homem, identificado como Jonathan Correia, morreu com tiros. Os disparos foram efetuados de dentro de um carro que passou pelo local. Ao todo, foram 4 assassinatos na noite de domingo. E a polícia investiga o assassinato de 2 pessoas em frente a uma casa noturna na madrugada de domingo em Caxias do Sul. Os disparos foram feitos por um homem que ainda não foi identificado, que teria brigado com seguranças desta boate, ter atirado e acertado inclusive um garoto de 22 anos. Na tela a gente conta os detalhes. No velório de Leandro Brasil Brochado, muita tristeza. O segurança de 38 anos trabalhava há 1 ano na boate e teria dito à família que a noite de sábado seria a última atuando no local. Ele avisou a minha mãe que seria a última festa que ele iria, que ele não iria mais trabalhar, porque realmente estava muito perigoso. Estava dando bastante problemas nessas festas, ele disse que seria a última e foi a última realmente. Leandro foi morto na madrugada de domingo. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o autor do crime efetuando os disparos contra os seguranças do local após ter criado um tumulto no acesso à boate. Os tiros também atingiram Marcelo Júnior Machado, de 22 anos, que estava saindo da casa noturna e não tinha envolvimento com a confusão. De acordo com testemunhas, o criminoso teria ido para casa buscar a arma.
Outros 2 seguranças da boate também foram atingidos pelos tiros, mas passam bem. Aqui na entrada ainda é possível ver as marcas de sangue. O bandido fugiu por esta rua em direção ao bairro Mariane. Agora, a polícia analisa as imagens das 4 câmeras de segurança instaladas aqui na parte externa para entender como tudo aconteceu. As investigações continuam, elas estão bem encaminhadas. Em seguida, terão um desfecho adequado a respeito das investigações e do que ocorreu. Com esse crime, sobe para 7 o número de pessoas mortas em Caxias nos primeiros 16 dias de fevereiro. Em janeiro, 8 pessoas perderam a vida por morte violenta na cidade. É a Serra, Caxias do Sul, Flores da Cunha, Bento Gonçalves. O que está acontecendo aí na região? Mostramos aqui na semana passada o delegado de polícia de Flores da Cunha pedindo para o Estado mais segurança, alguma providência, porque de Bento Gonçalves, de Flores da Cunha, ali pertinho, lá de Bento, o delegado, acho que é Flávio o nome dele, não importa, o delegado pediu uma estrutura maior para poder lidar com toda essa violência aí na região da Serra. E este caso aí, olha só, que a gente pode compreender, no mínimo, assim, a petulância, a coragem, nem sei o que dizer de uma coisa dessas. O rapaz não conseguiu entrar na boate, aí ele se dá o luxo de ir para casa, pega uma arma, pede para alguém levá-lo até a boate, atira, mata 2 e agora está desaparecido. Simples assim. A gente vai mostrar ainda hoje para vocês como é que está a escola do seu filho. Em que condições o seu filho vai voltar às aulas hoje, ou amanhã, ou semana que vem. Pois uma escola aqui da Grande Porto Alegre está sem poder ligar os ventiladores. Acredita nisso? Nem o ar-condicionado está funcionando nesse calor todo que hoje chega a 40 graus. E daqui a pouco a Estel vai falar sobre temporal na tarde de hoje. É um rápido intervalo. Muito bem, olha só, deixa eu falar uma coisa. Você sabia que existem, eu não sabia, existem bactérias do bem e do mal na nossa flora intestinal e que, quando elas estão em desequilíbrio, elas podem causar desconfortos. Por isso, você precisa conhecer Simbiotil. Atenção para esse recado. Bactérias em desequilíbrio na flora intestinal podem causar cólica e diarreia. Imagine que as bolinhas cinzas sejam as bactérias ruins e as laranjas as boas. Simbiotil ajuda a equilibrar a flora com mais bactérias boas. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Viu só? Simbiotil vem em sachê, esse daqui, e é indicado para toda a família. Simbiotil está à venda em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Simbiotil, sua flora intestinal bem equilibrada. Muito bem, olha só, deixa eu mudar de assunto aqui e falar de uma escola aqui na região metropolitana que está com um problema gravíssimo em plena volta às aulas. Por conta da rede elétrica, que precisa ser trocada, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, nada pode ser ligado e a temperatura batendo os 40 graus. Imagine nesse calor, como é que as crianças vão estudar? Fica impossível estudar. Na tela. Volta às aulas geralmente é motivo de alegria para os alunos. Mas na Escola Municipal José Carlos Ferreira, na Vila Pedras Brancas, em Guaíba, os pais estão preocupados. Nas salas de aula, a ordem é não ligar ar-condicionado ou ventilador. O que faz para tentar driblar o calor? Tem que beber água e vir com regata. Roupas curtas para poder tirar o calor. Os professores também sofrem, ainda mais a Janaína, que está grávida de 5 meses. A gente vai ter que sair, ter uma aulinha na rua, mais fresquinho, embaixo das árvores. Vamos tentar amenizar da melhor forma possível, né? O problema é a rede elétrica antiga, que não tem capacidade para aguentar os aparelhos ligados. Isso acontece há 3 anos. Segundo a diretora, a licitação da reforma saiu, mas vai demorar 4 meses para ser concluída. Foi feito um paliativo aqui e essa situação já era para ter sido resolvida a partir de novembro, onde a licitação já está pronta. E aí aconteceu que faltou uma questão do engenheiro elétrico, né? E aí foram contratados, essa obra deveria ser em janeiro, mas esse engenheiro elétrico só pôde ser contratado agora no final de janeiro. Quando as obras começarem nessa semana nas salas de aula, os alunos vão ter que ir para lugares alternativos para ter as atividades.
Um deles é este refeitório aqui, que também não dá para ligar o ventilador. Nós estamos aqui há cerca de 10 minutos e o calor já é insuportável. Imagina ficar uma tarde inteira. O problema da rede elétrica se repete na escola Zila Paiva, no bairro Jardim dos Lagos. A Prefeitura de Guaíba diz que o processo de licitação para as reformas começou há 1 ano, mas não houve interessados. Hoje nós temos as 2 escolas com os contratos assinados. O engenheiro que nós tínhamos que contratar também foi feito um processo para a contratação de engenheiro, que é o fiscal dessas obras, né? Há que se ter alguém responsável para fiscalizar. Então, no quadro da Prefeitura foi feita uma contratação para isto. E hoje nós temos as 2 situações encaminhadas e resolvidas. Hoje pela manhã, as mães de alguns alunos preferiram não trazer os filhos para a escola. Elas querem denunciar todo esse transtorno. Eu quero organizar um abaixo-assinado, né, junto com o Estatuto da Criança e do Adolescente, levar para fazer uma denúncia no Ministério Público. É bem complicada, não só para as crianças, como para os professores, né? As condições, uma condição insalubre de ensino. É inacreditável, mas este é o Brasil. Bom, vai lá na nossa página no Facebook, porque a gente vai continuar esse assunto a semana inteira, né? Porque o que tem de escola aí com problema é que a aula não vai começar, ó, tá cheio. Então vai lá e deixa a sua opinião, o seu comentário. Agora, 33 graus a temperatura. Estael Cias, quando vai embora este calorão, Estael? Coitado, essas crianças têm que estudar, Estael. Realmente, o desconforto é muito grande, porque agora a temperatura é de 33, meio-dia 32, aqui em Porto Alegre, alguns bairros já tem 35 graus e sensação passando de 40. Então, imagina num ambiente fechado, com o sol batendo forte ali no telhado, então realmente um desconforto muito grande. Esse grude que a gente sente, a umidade muito alta. A umidade muito alta que acentua a sensação de desconforto. E a pior notícia de hoje não é o calor, não. Nós temos notícia aí, um alerta para fazer para você que está nos assistindo, alerta para tempo severo, que seria temporais muito intensos hoje no Rio Grande do Sul. Não é aquele temporal mais corriqueiro, é um temporal mais forte que ontem na Argentina, na província de Córdoba, provocou inclusive um tornado naquela região. E a severidade dessa tempestade chega ao Rio Grande do Sul nas próximas horas. Nós temos a última animação da imagem de satélite, como é que está o comportamento, o avanço dessas nuvens carregadas em direção ao Rio Grande do Sul. Aqui é o mapa de chuva, uma animação da imagem de satélite, peço para a produção colocar no ar. Mas tem bastante água, tá para vir, né? Isso aqui daqui é a animação. Nós temos aqui essas nuvens mais carregadas que chegam a 15 quilômetros. Vocês imaginam uma estrutura de 15 quilômetros de altura, com água, com gelo, com vento. Cumulonimbus? Várias, né? Não é uma só, são várias. É um aglomerado de nuvens. Nós temos um sistema de baixa pressão atmosférica que, fazendo com que o ar levante para a atmosfera, forme o que a gente chama de processo de convecção atmosférica, formando essas nuvens carregadas que estão sendo trazidas para o Rio Grande do Sul. Então, recém as primeiras nuvens chegaram aqui, já choveu em Uruguaiana, já choveu em Santana do Livramento, a temperatura lá está em torno de 25 graus. Então, temos 25 graus lá, 35 aqui, e as próximas horas é de alerta aí para tempestade com raios, vendavais e granizo e chuva forte em alguns pontos. Bom, a gente vai continuar acompanhando, principalmente na quinta-feira, todos os detalhes também, né? Nossa projeção aí para o tempo. Obrigado, Estael. Foi rapidinho hoje, mas quinta-feira a gente vai falar bastante. Obrigado, Estael. Muito bem, agora o SBT Rio Grande desta segunda-feira está terminando. Muito obrigado pela companhia. E vamos falar de Grenal, Débora de Oliveira. Vamos falar de Grenal, André Rar. Uma boa semana para nós, um beijo para ti. Tchau. Grenal que ainda não acabou aqui no Campinho, porque nós vamos avaliar os reflexos do resultado para a semana...